Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento humano te alcance agora. Como você está? O Senhor te convida hoje. Ele te convoca para você se aproximar dele, para você se achegar a ele e sentindo o amor e o poder que há nele, você vai ter alívio para o seu sofrimento. Ele convoca você hoje, você que está cansado e sobrecarregado, para te aliviar. Você vai encontrar esse chamado do Senhor, essa convocação do Senhor no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30. O Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Busque o conhecimento do Senhor. Como é que você pode confiar a sua dor, entregar a sua dor nas mãos de alguém que você não conhece? Você precisa, primeiramente, conhecer através das Escrituras Sagradas. Conhecer o Senhor Jesus. E aí você vai confiar de entregar a Ele a sua dor, a sua angústia, a sua preocupação, os seus temores, o seu luto. Você vai poder entregar, porque você vai confiar. E Ele diz: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É verdade. E ele te chama para descansar nele. Descansar nele. Porque ele tem poder para transformar a sua tristeza em alegria. E essa transformação da tristeza em alegria me remonta à passagem que tem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. No capítulo 7, no versículo 11, do versículo 11 ao 17, que ele diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Esse pouco depois é que Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. Aquele centurião que disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dai ordem, dizei uma palavra, e o meu servo será curado. E aquela fé, ela trouxe no coração do Senhor uma admiração. Aquele centurião tinha tanta fé e agradou a Deus. E o centurião foi curado pelo poder do nosso Senhor. Ele curou.
E Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião quando ele vai para a cidade de Naim. E quando ele vai entrando na cidade de Naim, existe uma multidão saindo daquela cidade para sepultar o filho da viúva. E era filho único. E aquela viúva estava num sofrimento terrível. Aquela era a esperança dela. Ela já era viúva. E ela ficou sozinha. Ela se sentiu, mesmo com aquela multidão acompanhando aquela mulher, porque muita gente prefere ir a um velório do que a uma situação de alegria de alguém. Infelizmente, tem gente que tem mais facilidade de chorar com a morte de alguém do que se alegrar com a felicidade de alguém. Então, em velório, tem muita gente. Porque parece que ela sente necessidade de ver a dor do outro. De uma forma que ela, quando vê a dor do outro, ela esquece um pouco da dor dela. Então, no velório tinha muita gente, porque a palavra diz que havia uma multidão saindo da cidade de Naim, enquanto Jesus estava vindo com uma multidão para aquela cidade. Ele tinha saído de Cafarnaum, onde ele havia curado o servo do centurião. E aí ele viu o sofrimento daquela mulher, a dor daquela viúva, que estava ali prestes a sepultar o seu filho único. E o Senhor Jesus, ele se compadeceu daquela viúva, como ele se compadece do que você está passando hoje, do que você vem sofrendo já há algum tempo, que você já está até perdendo sua esperança. Você chega até a duvidar de que você vai alcançar a promessa. Você diz, eu sei que Deus pode, mas ele não fez até agora, então ele desistiu. Ele mudou de ideia. Ele não vai mais fazer aquilo que ele me prometeu. O desespero leva a gente a isso. E o que é o desespero? A desesperança. É quando você olha para um lado e para o outro e o tempo está passando e não acontece. E a promessa está demorando. Foi isso que levou Sara a oferecer a sua serva Agar para coabitar com o esposo dela. Olha que loucura! Quando você espera com fé, você espera feliz. Eu tenho promessas antigas que eu sei que o meu Senhor vai cumprir. A todas elas. E muitas ele já cumpriu. Mas eu não vou esperar. Ai, pronto, não vai acontecer. Eu acho que Deus desistiu. Não, porque o Deus que eu creio, ele não desiste de você. E ele não muda de ideia. O plano que ele tem para você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele está lapidando você para você receber a promessa. Porque o Senhor nos conhece. Ele conhece os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas limitações.
Então não é que a promessa esteja demorando, mas é que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Ele não dormita, ele não se cansa. Nós nos cansamos, mas ele não. Então creia, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. E é Ele quem está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você sabe o que é alívio? A pessoa está com uma dor, um sofrimento, e chega aquele refrigério, chega o alívio, chega o remédio, chega a solução. Ele tem isso para você. Enquanto o mundo está te ameaçando, que a coisa tá difícil, mas fique já na espera, porque vai piorar. Enquanto o mundo diz isso, o Senhor vai e me dá essa palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele alivia, sim. A graça não acabou, apesar de não merecermos a graça, sermos teimosos, fugirmos da presença de Deus, nos alegramos com bobagens, com coisas que não edificam, deixamos de ler as Escrituras Sagradas para assistir um bom filme secular. Não, mas é porque ele não é um filme pesado, não. Eu não sei como mensurar os filmes de hoje. Como é que você consegue encontrar um filme hoje que não conduza a sua mente para um adultériozinho assim, porque foi sem querer querendo, para um homicídio, que a pessoa era terrível, tinha que morrer, para um desvio de conduta, mas ninguém é de ferro. Não, quando está passando uma cena de adultério, aí a gente vai e pula e faz ele ir para frente. Não, mas aí a gente está assistindo, mas tem ali uma relação ilícita diante de Deus, uma imoralidade sexual, algo que realmente é contrário à vontade do Pai. Um relacionamento que não é natural. Mas aí a gente... É porque tem... Toda novela tem, todo filme tem, mas a gente pula. Você está perdendo tempo. Vai nas Escrituras Sagradas. É até complicado você assistir uma novela que se diz cristã, quando você vê que ela foge da palavra de Deus. Ou então, quando entre uma cena bíblica e outra cena bíblica, no meio tem uma cena completamente contrária à vontade de Deus.
Como eu lembro, eu gostava demais dos 10 mandamentos. Mas não deu certo não, porque eu não sei se vocês lembram. Mas no dia que Moisés ia abrir o mar, foram por diversas vezes interrompida a cena para entrar numa cena onde uma mulher e um homem, uma mulher casada, estava tendo um relacionamento com um homem, num lugar onde tinha um dos deuses egípcios, era num templo de algum deus dos egípcios, e aquilo tirava completamente o sentido dos 10 mandamentos, da palavra de Deus, do abrir o mar. Deus abriu o mar para uma multidão, uma nação passar no meio do mar. Isso era importante ter sido apresentado. Agora, por que no meio interrompia tantas vezes essa cena? Porque não podemos misturar o profano do santo. Não adianta você assistir um filme que parece que ele é sério, que ele é família, que ele é do bem. Um ator maravilhoso, só botam os melhores atores, as melhores atrizes, mas no meio dele tem coisa profana, tem aquilo que Deus abomina. Como é que você quer que seja aliviado o seu sofrimento, se você não vai a Ele, ao Senhor Jesus que te chama hoje? Mas Ele chama você para se aproximar dEle, e quando você se aproxima dEle, a primeira coisa que você vai sentir é como um espelho. É que Deus mostra onde nós precisamos melhorar. Aquilo que nós não pensávamos que desagradava a Deus, mas que desagrada profundamente ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, é renúncia, gente. Por isso que a porta que leva para a vida eterna, ela é estreita, porque nela só entra você, mas o seu pecado tem que ficar fora. Você tem que abandoná-lo. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir entrar na vida eterna. Eu lembro que há muitos anos, um pastor deu um exemplo de uma criança que veio chorando com um vaso na mão, a mãozinha presa no vaso e chorando muito, 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 porque queria tirar a mão. Estava inquieto, desesperado, porque queria livrar a mãozinha dele, mas estava presa ali no vaso. E os pais sem entenderem. Por que que não passa? A mão da criança ali era largo, por que que não conseguia passar? Aí, depois de muita luta, alguém teve uma ideia. Você está com a mão fechada? Tô. Você tem alguma coisa na sua mão? Tenho. Ele queria umas moedas que ele colocou na mão, que tinha dentro do vaso, e ele queria que a mão saísse do vaso com as moedas. Mas ele teve que deixar, abandonar aquelas moedas, para que a mãozinha dele ficasse livre para sair do vaso. Acorda, igreja do Senhor. Não é de qualquer forma que nós vamos nos aproximar do Senhor. E é só nele que nós teremos refrigério, alívio, alegria, paz. Aquela mulher que o filho ressuscitou, porque naquele povo que saía chorando da cidade de Naim, Jesus estava entrando na cidade de Naim.
e a ressurreição daquele menino. Quando Jesus dá a ordem de vida, o menino volta à vida. E a tristeza que tinha no coração daquela viúva foi transformada em alegria. Em alegria. E havia essa multidão que saía chorando, e havia a multidão que vinha com Cristo, entrando na cidade, cheia de alegria, tinha visto que o Senhor havia acabado de curar o servo do centurião. E tantos outros milagres o Senhor Jesus já havia feito. Então aquela multidão tinha esperança, enquanto aquela outra não tinha esperança. Ia sepultar um jovem. Mas quando Jesus se aproxima daquela multidão que sofria tanto, daquele povo que estava acompanhando aquela mulher, chorando com ela, vendo a dor daquela mulher, foi tudo transformado em alegria. Aquela mulher voltou com o filho para casa, vivo, porque Jesus é vida. E Ele está te oferecendo vida. Então renuncie ao pecado, porque a porta é estreita e só cabe você. Entendeu? É isso que o Senhor quer que você entenda hoje. E quando você abandona o pecado, você vai ter o alívio, você vai ter a alegria, você vai se sentir leve, feliz. A brisa suave do Senhor vai ser uma constante em sua vida, porque tem mais. Aquilo que Deus dá, Ele dá para sempre. Tudo que Deus faz é estável, é sólido, é mais. É muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É muito mais que Ele tem para nós. Então ouça o chamado. Não resista. Jesus está te chamando. Vinde a mim. Então que esteja com Ele. E estar com Ele é nascer de novo. Quando você deixar o velho homem, até estas notícias terríveis que todos os dias nos ameaçam, elas se tornam nada. Primeiro porque você entrega a Deus. E você sabe, conhecendo a palavra dele, que a história muda quando ele chega. Você conhecendo essa palavra, você não teme. Você vai saber das grandes batalhas dos homens de Deus e do que Deus fez, do impossível de Deus acontecer. E assim você vai dizer, então toma conta, Senhor, do impossível. Vai lá nesse problema. Nos liberta dele. E Deus, no seu momento, no momento certo, Ele te dá a vitória. Mas você precisa aceitar o convite de Deus. Hoje, Ele te chama para renovar. Tem um louvor muito lindo que diz isso. Hoje Ele te chama para renovar
Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Ele quer derramar em você a unção dele. Porque o abandonar do pecado não é uma coisa que você tem forças para abandonar. Pecado é muito atraente. Pecado é muito difícil de você largar. Porque pecado, ele não vem mostrando os chifres do bicho, não. Ele é disfarçado, dissimulado. Olha que ele vem lá do pai da mentira. Então, você sente dificuldade pela carne de você abandonar o pecado. Então, peça a quem pode te libertar. Diga, Senhor, se o Senhor não me quer nesta vida, praticando esta atitude, me liberte, Senhor. Me liberte. Me dê forças para abandonar esse pecado que me traz tanta angústia, tanta tristeza, tanto pesar. Por isso que você está cansado. Essa é a palavra. Essa é a palavra para a sua meditação. Jesus tem o poder de transformar o seu pranto em alegria, em refrigério e em alívio. Às vezes, você precisa passar pelo processo. Se você receber antes, você estraga. Mas a diferença é que você estando em Cristo, você passa pelo processo aliviada, aliviado. É diferente. Aceite esse convite. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém. É até aqui. Mas receba, por favor. É de Deus para você. Ele é bom. Ele é bom. Vale a pena confiar nele. Mas não fique só nas minhas palavras. Vai para as Escrituras. Faz prova dele. Mas se achegue a ele. Amém? Até aqui.